Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio nós vamos dar uma olhada em como fazer o reinício de uma execução, né? Você tentou rodar um pouco, deu alguma falha e quer recomeçar de onde você parou. Quando você vai fazer uma solução não linear, é recomendável, né, que você ponha um certo limite de tempo na execução para impedir que ele fique ali um dia inteiro rodando, patinando sem sair do lugar. Só que talvez você coloque um tempo muito apertado, né, uma coisa dessas. Então tá aqui, essas aqui são as linhas no arquivo export, né, onde esse tipo de coisa é determinado. E supondo, né, você pode colocar um tempo muito longo, ter que esperar demais depois de já ter visto que a coisa desandou, e você não vai poder cancelar, não vai poder dar um Ctrl+C na execução, porque você perde tudo, realmente. Então tem que ser dado, às vezes, passinhos um pouco menores. E no caso aqui do Start não linear, também o Dino não linear, todos os processos não lineares, existe aqui um recurso de determinar o estado inicial, né, de onde você vai tirar o estado inicial da solução, e mexer um pouco no incremento para modificar qual é o ponto de início da simulação. Nesse caso aqui, né, eu estou colocando na linha de cima, né, qual seria a marcha do tempo na minha primeira execução. Eu comecei no instante aqui zero, um zero entre aspas, né? Fiz meu primeiro passo, deu tudo certo. Fiz o segundo, deu errado. Cortei o passo de tempo, deu errado. Aí chegou num limite em que não convergiu mesmo, parou. E ele abortou a execução por falta de convergência. Não sei por que motivo, né? Pode ser modelo de material, tipo de contato, algoritmo, alguma coisa do gênero. Mas o meu último instante gravado foi este daqui. Então eu vou fazer as mudanças devidas e quero recomeçar a partir daqui. Na minha segunda rodada, eu vou dar no meu incremento como instante inicial este ponto, né? O instante final continua o mesmo, e eu vou usar o recurso do etat init, né, para ler o arquivo de saída desta primeira execução aqui, né, apontando como instante de referência este, o último arquivado, e jogando como, atribuindo os valores que foram encontrados aqui a este instante que está colocado aqui, né, que é usado nessa variável. Onde que eu vou achar qual é o meu último instante gravado? No arquivo mensagem tem um campo de informações lá, que é esse gravação de campos, né? E ele tem o último instante e o último número de ordem, certo? Esses dois são os que vocês vão usar para fazer o reinício. Caso eu tenha uma situação dessas, né? Fiz meu primeiro passo normal, foi no instante de tempo determinado originalmente. Tentou o segundo, deu errado. Tentou cortar o passo de tempo, deu errado. Voltou para cá, deu certo. Aí foi tentar fazer esse passinho aqui com o passo cortado, né, pelo cheque, e deu errado. Mas o meu último instante gravado está aqui no meio. Ele não faz parte originalmente da minha lista de instantes. O que eu vou ter que fazer nesse caso é, na minha segunda rodada, definir uma outra lista de instantes, tendo este ponto aqui como ponto inicial. E aí ele vai, a partir daí, você pode até colocar de repente esse aqui como instante inicial e tentar fazer esse aqui, né? Mas o importante é que vai ter que ser um outro instante de tempo, um outro incremento. Então, vamos ver como fica esse recurso com uma prática bastante simples. Vamos lá. Aqui no Solomon Mecha, vamos aqui no Geometria. Eu peguei lá no episódio 15
o perfil de um IPE 80. Um perfil estrutural, norma europeia, coisa bastante simples, é o menor que tem, para poder também não ficar gerando muito ponto, não demorar muito para resolver o problema. Eu fiz uma série de extrusões em cima disso aqui. E também aqui, né? E nessas três partes fiz uma união. Nessa união eu coloquei aqui umas faces para poder gerar uma partição, né? Eu peguei aquela união e cortei usando essas três faces aqui. Qual é o objetivo disso? Produzir uma forma separada, né? Nessa região destacada aqui eu vou colocar um controle de malha, né? Vou usar uma malha um pouquinho mais refinada porque eu quero analisar a plasticidade nesse núcleo. Então, aqui no Tecom eu fiz uma separação. Vou colocar aqui só ficheiros em fontes. Chamei esse bloco do meio aqui de núcleo. Coloquei esses três num grupo chamado vizinhos. Então identifiquei as faces e vértices nas faces. Bom, já aqui na parte de malha, eu fiz uma malha aqui uniforme, completa para todo mundo, e vou mostrar agora como fazer para dar uma pequena refinada na parte do meio. Então, o algoritmo aqui já é o direto, né? Faz tudo num golpe só. Aqui eu coloquei o tamanho mínimo 5 milímetros, máximo 1 centímetro. E uma alternativa que existe aqui para você refinar especificamente numa área é, desde que você tenha identificado essa área aqui na geometria, você já pode colocar aqui no core 0,5, 5 milímetros, e nessa área vizinha, sobre um sólido, poderia ser também uma área e tudo mais, eu poderia colocar outro valor aqui, botei o mesmo de antes. Então vamos ver como fica. Opa, é aqui. Um novo cálculo. Tá certo, aí. Ele conseguiu fazer. E uma forma de você trabalhar a transição é você determinar isso daqui, ó, finesse, que é o quanto demora para mudar de uma região para outra. Pode ser muito fino, médio, grosseiro, ou personalizado, você vai colocar aqui a taxa de crescimento. Ele abre aqui a taxa de crescimento. Então, foi colocado aqui. Tá desse jeito. Isso aqui tá linear, né? Se puxar aqui as informações sobre a malha, tá tudo linear. Eu vou gerar então converter para quadrático. E agora todo quadrático. Aumentou a quantidade de pontos, né? Todos os elementos agora são quadráticos. Eu vou fazer aqui uma exportação. Marco aqui versão 3.3 e vou lá na minha base e exporto. Isso aqui eu já fiz, né? Então não vou sobrescrever. Por quê?
Infelizmente, a interface não permite fazer reinício de execução, pelo menos não essa aqui no 2018. Não testei o 2020 para ver se ele faz isso, mas de qualquer forma aqui não dá para fazer, né? Então nós vamos ter que ir para linha de comando. Já já vamos para a linha de comando. Ok. Para a linha de comando, então, a minha base é sempre tirar aqui alguma coisa que deu certo ou que não deu certo também da execução pela interface, pegar esse export, os arquivos de malha e o arquivo com e trazê-los todos para o mesmo diretório e começar a construir as versões, né, de arquivo de comando e definição de problema e tudo mais. Como ficou isso aqui, essa experiência no caso? Eu peguei o primeiro export, né, e provoquei realmente uma interrupção de tempo, colocando aqui só 3 minutos, naquelas duas linhas já citadas. Apontei aqui o estágio 1, o TCOM já foi exportado, como antes, né, por a tabela de propriedades também. E vamos ver aqui o estágio 1. Leitura de malha, tem aquele ponto gerado lá no V1, né, para poder estabelecer as condições de contorno, né, para ter liberdade de eventualmente estabelecer condições de contorno de rotação, porque no modelo, no corpo sólido, eu ponho o modelo mecânico, né, 3D, subintegrado, e naquele ponto, só onde eu criei o POI1, né, o elemento nodal, eu coloco um modelo de discreto com translação e rotação. No KLM todo zero, ele não tem mola, é um elemento livre. O material aqui eu coloquei uma parte elástica e a parte plástica com uma inclinação 1000 vezes menor, né, que é 200 vezes 10 a nona, que não é, né, no módulo de Young. E aqui eu coloquei 200 vezes 10 a 6, 1000 vezes menor. 250 para entrar logo na parte plástica, né, não ter muita dificuldade de chegar nesse trecho. Atribuição de material, tudo antes, li a tabela de propriedades, e aqui lista de números reais. É o problema não linear como antes, né? Define passo de tempo, a lista de tempo, né? O que fazer em caso de erro. Uma função aqui para escalonar a aplicação da condição de contorno. E aqui as condições de contorno, né, de parede fixa nas duas faces do tronco principal e uma ligação sólida naquela face na derivação, né, na parte do T. E naquele V1, no nó V1, eu coloquei só um deslocamento. Aqui, start non-linear, relação, né, a relação do material, Venice e sort linear, para poder lidar com a parte não linear, e deformações grandes logarítmicas. O resto está ok, tudo normal. Isto rodado me deu esta mensagem aqui, repete a fonte, vai executando pedaço por pedaço, umas mensagenzinhas sem importância aqui, lê a tabela, ele já publica aqui, se dá o info 2, né, ele publica a tabela que ele deu. Então tem aqui as duas linhas, né, o IPE 80 e o 100, eu ligo 80. O para quê vai ficar para o próximo episódio. E aqui começa a execução não linear, né? Então, primeiro instante 0,
convergiu, estocou, instante 2, convergiu, estocou, instante 3, convergiu, estocou, foi começar o 4 e acabou o tempo. Então, o 03 é meu último instante de tempo convergido que foi estocado. Aí, o extra da parte 1, né? Eu passo a ter, se no 1 aqui eu tinha a gravação no base, só o resultado, o R, no 1 extra eu tenho dados e R. Então ele vai continuar a partir da execução anterior. E no caso do fonte, aí desse comando, né, eu tenho só isso aqui, só o stat non-line. Aqui, no meu incremento continua a mesma coisa, só que o meu instante inicial passa a ser 0,3, né, porque eu vou começar a simulação em 0,3. Isso aqui me diz, nessas funções aqui de escalonamento, onde é que eu estou. Então aqui eu vou começar no 0,3 a fazer esse escalonamento aqui. O meu estado inicial é definido no etat init, o que eu já tenho no resol, né, aqui está sendo reutilizado. Apontou aqui um resultado fonte também, né, isso tem que ser repetido em algumas posições, mas esse inst aqui é um instante onde eu vou pegar os dados nesta fonte, e esse inst etat init é onde eu vou colocar os dados que eu peguei. Parece até um pouco contrassensual, né? Deveria ser talvez o contrário, mas como foi feito, né? Então esse instante é um instante da fonte e esse instante aqui é um instante do destino. O resto permaneceu o mesmo. Rodei isso aqui e obtive essa mensagem aqui. Aí começa na execução e ele dá uma mensagem aqui, né? Leitura do estado inicial. O estado inicial foi recuperado numa estrutura de dados resultado do nome resol, que você deu ali na definição daquele stat non-linear, para o número de ordem 3, que também você pode também acessar o tempo pelo número de ordem, no instante 03. Então, deu o campo, tudo, né? O estado inicial, deslocamento, tensões nos pontos de Gauss e essas variáveis aqui, né? O estado de plasticidade, o estado de deformação também dos pontos de Gauss. E aí seguiu. Foi calcular o 04, convergiu, estocou 05, 06, 07. Aqui, né, como eu coloquei 6 minutos agora, né, dei uma espichada no tempo disponível, a gente já foi até o final e tudo bem. A parte de pós-processamento foi mantida, só mesmo o cálculo dos tensões de critério, né, tensões equivalentes e deformações equivalentes. Aqui tem a parte plástica e as reações nodais, né, nos grupos aqui no grupo núcleo, né, e naquele grupo de vizinhança. Esse comando aqui eu coloquei porque às vezes você tem que rodar mais de uma vez, e quando ele vai rodar pela segunda vez o mesmo comando, ele se queixa que o tablet já existe e para. Então eu coloquei aqui uma verificação, né, se o tablet já está lá no ambiente. Se já estiver, apaga e faz de uma vez, faz novamente, né? Então aqui tem depois o comando para imprimir o resultado final na unidade 80 e a tabela na 81. Esses dois arquivos são esse aqui, né? Submodo RMed, submodo tablet. Então você vê que é mais ou menos assim que faz para fazer esse reinício, né? Se você tiver que fazer mais de uma vez este
pedaço aqui, vai ter que a cada vez modificar os instantes-alvo, eventualmente criar um novo list, uma nova listagem de tempos, mas o processo é mais ou menos desse jeito. Daquela situação em que você termina a sua última convergência num instante cortado, aí realmente eu não consegui criar essa situação para testar isso, para mostrar como funciona, mas no futuro eu vou esbarrar realmente, com certeza vou esbarrar em alguma situação dessas, e nesse caso eu retorno a esse episódio e faço esse teste novamente, comprovando que aquela forma é funcional, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo episódio. Até lá. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, o programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.